Paraná obteve o reconhecimento do Ministério da Agricultura como área livre de febre aftosa sem vacinação. Com todas as etapas concluídas na esfera nacional, agora só falta a chancela da Organização Mundial de Saúde Animal, a OIE, para que o Estado obtenha o selo global, que deve acontecer em maio de 2021. Esse é o tema de capa do Boletim Informativo número 1518, que já está à disposição. Nessa mesma edição, tratamos do problema dos javalis. O sistema FAEP-Senar Paraná preparou uma cartilha que traz orientações desde o histórico do animal exótico que chegou aqui no Brasil até as normas para o controle populacional através da caça. Nesse mesmo número você também vai ver uma das reportagens que trata de um estudo feito pelo Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná, o IDR-PR, que situa onde estão as principais culturas do estado. Os detalhes serão publicados em uma sessão especial que começou a ser publicada nesta edição. Eu sou André Amorim e esses são os temas do podcast Boletim no Rádio, que começa agora. E para começar essa conversa, eu queria apresentar aqui os convidados de hoje, começando aqui pelo Dr. Agde Meneghetti, presidente do sistema FAEP-Senar Paraná. Doutor Agde, muito bem-vindo aqui, é um prazer ter o senhor aqui no nosso podcast. Nós que temos o prazer de estar falando com vocês, para nós levar aos nossos companheiros do campo, nossa população urbana também, o grande trabalho que está sendo feito a várias mãos em defesa da agricultura, da pecuária do Paraná, que traduz sempre em geração de emprego e geração de riqueza para o nosso estado. Maravilha! Também temos aqui hoje o zootecnista do Departamento Técnico e Econômico da FAEP, que já é nosso amigo aqui do podcast, né? Já participou várias vezes, o Guilherme Souza Dias. Tudo bem, Guilherme? Tudo bem, André? Boa tarde, ouvintes. Boa tarde, produtores do estado do Paraná. É um prazer estar aqui podendo contribuir aí com essa grande conquista, né, que é a retirada da vacina contra a febre aftosa aqui no estado do Paraná. E também temos aqui hoje o meu amigo, o meu colega de bancada, o jornalista Antônio Senkovski. Tudo bem, Antônio? Tudo bem, André. É um prazer estar aqui com um time tão ilustre de convidados e estar falando mais uma vez com o produtor rural paranaense. Bem, eu gostaria de começar essa conversa perguntando para o Dr. Agde. Doutor Agde, esse resultado que o Ministério aqui nos concedeu aí nessa semana, né, do reconhecimento como estado livre de febre aftosa sem vacinação, isso não acontece da noite para o dia, né? Isso é fruto de uma caminhada que começou lá atrás e que a FAEP teve um papel muito importante, né? Como é que foi? Tenho certeza, esse é um trabalho que foi feito a várias mãos. A primeira campanha de erradicação da febre aftosa com vacinação foi no início, na década de 70, quando o governador era o João Artman Canet, e o secretário da Agricultura, o Dr. Paulo Carneiro, e que era o secretário, como também naquela época outras brigas que nós tivemos, como o campo cítrico e etc., para liberar o Paraná. E nós lá atrás tivemos trabalhando a questão da vacinação, a comprovação. Então foi um trabalho de longo prazo. Agora, no início, na década de 90, realmente a coisa caminhou um pouco mais, onde nós, FAEP, fizemos vários seminários aqui no Paraná, com o ex-ministro Pratinho de Moraes, com o presidente do Conselho Nacional da Pecuária de Corte, e levando as informações e a conscientização, o que isso impactaria na nossa economia. Proporcionamos também, tanto o Senar como a Federação, a ida de vários técnicos para a Europa, os Estados Unidos, olhar o programa de certificação, a questão de como as exigências que tinha na OIAE, as exigências que em Bruxelas também o pessoal exigia, a questão de sanidade, o que tinha a se ver. Então nós conhecemos tudo isso aí, nossos técnicos, coordenado um período pelo Poloni, que era secretário da Agricultura do governo Jaime Lerner, e também, após isso, no governo lá no início, era o secretário da Agricultura, o deputado Hermas Brandão, e como pecuarista que ele então ele conhecia direitos também para a gente, facilitou a nossa vida, onde foi feito o trabalho grande, criamos o Fundepec no Paraná,
rodamos o Paraná, eu, o Rick, o pessoal do Ministério da Agricultura, o Polônio, que era o secretário, onde nós fomos lá mostrar, pedir para eles, nós precisamos de R$1 para formar um fundo, porque a Organização Internacional de Epizotia exige, e que então nós vamos fazer. Então não foi lei, foi no fio de bigode, os nossos produtores acreditaram. Hoje esse fundo é um dos fundos que completou a virada desse mês com mais de R$80 milhões em caixa, aplicado no mercado financeiro, e esse recurso também, nós podemos falar que está no fundo, porque nós tivemos de mudar a legislação estadual, nós tivemos o apoio do Durval Amaral no Tribunal de Contas, do Hermas Brandão também, para que nós fizéssemos uma blindagem, que esse recurso seja gasto realmente na questão da eliminação de algum foco de afetose que tem no Paraná, e que ninguém fique de olho gordo nisso não, que isso aí tem fim específico por lei, e com a lei que foi construída a várias mãos, com a própria participação do Executivo, da Assembleia Legislativa, do Tribunal de Contas. Então isso é um trabalho grande que a gente tem feito. E evidentemente que posteriormente a isso, a gente foi avançando, foi criado os conselhos municipais de sanidade animal e vegetal, praticamente todos os municípios do Paraná. Tivemos também um apoio muito grande, desde a época do ministro Pratini de Moraes, o próprio governador Jaime Lerner, que foi a Brasília na época defender o nosso trabalho, e depois disso todo mundo veio nos ajudando. Então, tanto as assembleias legislativas, os deputados, como os deputados federais, os senadores, deram todo o suporte a nível de Brasília, e a atual ministra, ela veio aqui no Paraná já várias vezes. A primeira veio aqui assinar a portaria onde seria a última vacinação e que teria sorologia em seguida. Também em dezembro ela voltou aqui no Paraná para que desse também, assinasse o ato da questão da suinocultura, da peste suína clássica, e tudo isso não aconteceu de graça. Ela não veio aqui porque nós somos bonitinhos. Ela veio aqui porque o Congresso Nacional, os nossos deputados, os nomes nossos que estavam na Casa Civil, que era o Aberdar Lupião, o Pedrinho Lupião, que era do partido dela, todo esse povo foi mobilizado, os entrepostos na rodovia aqui do Paraná, que teve dificuldade, aí nós falamos com o nosso Sérgio Souza, que era o vice-presidente da Frente Parlamentar da Agricultura, que interferiu no DENIT. Então isso aqui é um trabalho que cada um tem um tijolinho ali que ajudou a colocar. Então é esse fruto de todo esse trabalho que nós tivemos nesse período todo, foi com o apoio de todo mundo, uma parceria muito clara, mostrando o que poderia acontecer, e não é à toa que hoje nós temos no Paraná um dos maiores parques agroindustrial da avicultura, da suinocultura, na área de vegetais, a própria Klabin exportando celulose, e que isso tudo, o setor sucroalcooleiro também abrindo o mercado, porque essa questão que eu aprendi, às vezes, uma famosa reunião lá no passado, de Marrakech, da Organização Mundial do Comércio, eles definiram que as barreiras que teriam seriam sanitárias, sociais, e praticamente em cima disso aí que pegava no pé nosso aqui, e trabalhistas sociais que tem. E isso tudo foi caminhando, e que nós hoje podemos dizer que o nosso estado do Paraná, ele tem, sem dúvida, não é eu quem digo, é a auditoria do Ministério da Agricultura que correu o Brasil inteiro, auditando todos os estados, e o Paraná foi classificado como o melhor estado, porque realmente aqui a gente construiu um apoio da sociedade, da imprensa. Por exemplo, eu lembro que o Sérgio Mendes, lá da RIC e da CBN de Maringá, rodava o Paraná junto com a gente. Tem o programa de pecuária moderna, também implantado, que hoje está sendo reconhecido. Essa questão de a liberação nossa aqui, o preço do boi voltou com aquilo que o Pratini lá na década de 90 me falou. O boi no mercado internacional, ele flutua de 40 a 65 dólares a arroba. E nós estamos hoje já nos 40. Então, mostra claramente que todo esse esforço ajudou a ter mais renda
É evidente que esse dinheiro ninguém vai levar no caixão, porque o caixão não tem gaveta. Esse dinheiro vai circular na economia do Paraná, que é o nosso grande objetivo, gerando riqueza e emprego. E, Guilherme, o que significa, na prática, esse reconhecimento aí do Ministério da Agricultura? Bom, André, como o Dr. Ed comentou também, não significa um ganho apenas para as cadeias de proteína animal, né? Todo o estado do Paraná, ele é reconhecido, ele tem a chancela máxima, né, pelos organismos internacionais, como um estado que tem segurança alimentar, né? Tem até uma frase bastante famosa, né, que o Dr. Poloni, ele relembra a gente, né, um episódio numa reunião lá da OIE, no qual a presidente da OIE do Canadá, disse a ele que ela não tinha preocupações com o Brasil, porque se enquanto o Brasil vendia proteína animal, o Canadá vendia segurança alimentar. Então, essa chancela, esse reconhecimento de zona livre de febre aftosa sem vacinação, reconhecimento internacional, ele demonstra para o mundo que o Paraná, maior produtor de proteínas animais do Brasil, ele tem segurança alimentar, ele exporta qualidade. Então isso traz uma segurança para que a gente possa sentar à mesa junto com os principais compradores hoje, Japão, Coreia do Sul, que pagam mais por proteínas com esse selo de qualidade, né? A gente agora consegue sentar na mesa para discutir com esse pessoal, para começar a discutir preços, valores, enfim. Porque até tem uma passagem bem que me marcou muito durante uma reunião em Brasília, que o pessoal da ABIEC disse pra gente que não aguentava mais explicar para os tailandeses por que o Brasil vacina contra a febre aftosa se não existe a doença aqui. Então nós estamos aí há mais de 13 anos sem casos da doença e mesmo assim a gente continua vacinando. Então o Ministério da Agricultura foi muito assertivo no sentido de estruturar esse plano de retirada nacional da vacinação e o Paraná, como principal produtor de proteínas animais, achou que seria muito prejudicado se deixasse para ter a sua retirada da vacina lá na frente, lá em 2021, ou para ter o seu reconhecimento em 2023, e se adiantou. Muito bem avaliado pelo Ministério da Agricultura, né, o nosso serviço veterinário aqui do estado, né, foi muito bem avaliado, então a gente tinha as condições para avançar na retirada da vacina de maneira adiantada, né? Uhum. Mas esse reconhecimento do Ministério, ele veio depois do teste sorológico aqui no estado, ou seja, já está comprovado que o vírus não está mais circulando aqui há pelo menos um ano? Isso, não existem indicações da circulação livre viral aqui no estado do Paraná já há muito tempo, né? A gente praticava a vacinação como uma forma preventiva, então a última vacinação que nós realizamos foi em maio do ano passado. Em maio desse ano completou-se um ano, momento o qual a ADAPAR iniciou o inquérito soroepidemiológico coletando o sangue aí de 10 mil animais, em 330 propriedades espalhadas aqui no estado, e detalhe, em meio a uma pandemia de coronavírus, né? Então fica aí o mérito da Agência de Defesa Agropecuária aqui do Paraná e também dos produtores rurais, né, que abriram suas porteiras, receberam os técnicos, tiveram aí o material coletado nas suas propriedades, e somente depois disso houve daí agora nessa semana, né, a publicação da Instrução Normativa número 52, que reconhece o Paraná, o Rio Grande do Sul e os estados membros do Bloco 1, né, do Plano Nacional, que hoje é de vigilância contra a febre aftosa, porque, né, a gente já está enxergando a doença como erradicada no Brasil, aliás, na maioria dele, né, e os estados aí do Bloco 1, que são Acre, Rondônia, parte dos estados do Mato Grosso e do Amazonas. Isso sinaliza o reconhecimento nacional, que é parte, né, integrante do pleito para o reconhecimento internacional. E, doutor Osde, a gente sabe que toda essa trajetória para o reconhecimento como área livre de febre aftosa sem vacinação passou pela estruturação do Serviço de Sanidade Animal aqui do estado, inclusive a FAIP participou ativamente disso, não só na construção, na criação da ADAPAR, mas também agora numa das últimas etapas, que foi a construção dos postos aí de fiscalização nas fronteiras, né? Como que doutor Osde, fazer essa costura, fazer essa interlocução com as entidades em nome de um bem comum? Bom, primeiro eu queria voltar um pouco da reunião de Marrakech. Lá ficou definido que os três
dois S na verdade, né? As barreiras seriam sociais, as barreiras seriam ambientais e as barreiras seriam sanitárias. Então, nós costuramos, mostrando claramente para nossas autoridades que para nós ter um mercado. E o Paraná, por uma característica estrutural, fundiária, 92% são pequenas propriedades até 4 módulos. E aqui nós temos uma agroindústria forte, um sistema cooperativista forte, que não está apenas produzindo proteínas animais, também tem a parte da famosa tilápia paranaense do oeste do Paraná, que um amigo outro dia falou assim, mas vem cá, eu fui lá em Manaus, fui em Belém e estava lá o filé de tilápia da Copacol. Falei, mas esse pessoal é um produto de qualidade. Então, tudo isso, esse trabalho que a gente fez, foi nessa nível, mostrando que nós aqui, a parte política é na hora da eleição. E nós temos de brigar pelo desenvolvimento econômico e social do nosso Estado. E eu tenho aqui que registrar que a gente não é apenas criticar. Nós procuramos também ir atrás, a agência da ANAPAR, que a gente trouxe todo o material, o estatuto, o projeto de lei que tinha sido aprovado pela Assembleia, eu, Polônio, o Dr. Carlos Augusto, até o Dr. Scalpo nos ajudou na época, que o governo de Minas Gerais era o governador Aécio Neves, que era amigo deles, pessoal. Tivemos lá, abriram a mala, como diz o Caboclo, mostrando tudo, as coisas que seriam importantes ser feito para trazer o desenvolvimento econômico. Além da questão da ANAPAR, que a gente minutou tudo direitinho, contratamos advogados para subsidiar. De outro lado, a gente viu também a agência, que não adianta apenas fazer esse trabalho sanitário, de liberação, mas também tem que ter um apoio de desenvolvimento econômico. Então, nós fizemos 2 propostas aos candidatos da eleição, e quando o Beto Rich assumiu, ele cumpriu o que prometeram para nós, que era justamente criar a agência, que foi da ANAPAR, e a Agência de Desenvolvimento Econômico do Paraná. Isso foi feito naquela época. A Agência de Desenvolvimento, ela teve uma outra mecânica de trabalho, em função dos secretários de planejamento da indústria que o Paraná teve, que eles tinham uma atuação muito forte, principalmente quando o secretário era o deputado Ricardo Bauer. Então, a agência ficou a reboque dele, mas foi feito muita coisa no Paraná. E, de outro lado, na área sanitária, realmente foi feito os passos que precisava ser feito. Tivemos aquela luta danada, que a gente sabe das dificuldades orçamentárias, sabe da falta de dinheiro, e que os governos que passaram, tanto o governo Beto, como o governo do Ratinho também está cumprindo o que a gente pediu na época da campanha, contratando os técnicos e que às vezes tinha de definir entre contratar economista, contratar um delegado, um policial e contratar um técnico para defender a área do agronegócio paranaense. E a verdade é que nós tivemos esse respaldo, eles tiveram esse entendimento. Então, é o que eu digo, essa vitória que nós estamos pré-anunciado, porque só vamos poder comemorar em maio do ano que vem, a hora que a gente vê o papelzinho rodando no mundo inteiro, reconhecendo o nosso Paraná. Isso é um trabalho que foi feito com todo mundo, independentemente do partido. Os deputados do PT, que eram amigos meus do período que o PT estava no governo, lá em Brasília, sempre eles nos ajudaram e não tivemos dificuldade nenhuma. Então, o segredo nosso foi esse, foi conseguir aglutinar toda a sociedade, a classe política, né, a classe técnica, para que a gente pudesse fazer esse trabalho. Tivemos embate, algumas universidades com posicionamento contrário, algumas entidades do setor rural contrário à posição, e nós fomos trabalhando, mostrando qual era o planejamento, e tenho certeza que todo mundo vai ficar muito satisfeito, porque os resultados já estão aparecendo. A avicultura só que cresce no Paraná. A suinocultura só que cresce no Paraná. A pecuária moderna, que foi criado, que é um desenvolvimento de um programa onde aproveitar as áreas recluvosas que não dá para mecanizar,
do Paraná já tem a tecnologia, já tem os equipamentos para ajudar a incentivar isso. Então, eu tenho certeza que o Paraná está fazendo seu dever de casa, e aqui quero registrar o nosso governador Ratinho Júnior, como o secretário Norberto, como o Tamir, como a área ambiental também, que fizeram ajustes descomplicando a nossa vida do produtor rural, para que ele tivesse agilidade. Por que estou falando? Porque hoje uma palavra é sustentabilidade. Então nós temos de cuidar do meio ambiente, nós temos de cuidar das nascentes das águas, nós temos de cuidar do conjunto da economia, aspectos ambientais, sociais, aquilo que eu coloquei no início. E isso o Paraná está fazendo. Quero registrar aqui o nosso agradecimento de público a toda a estrutura, ao vice-governador, a Casa Civil, o Guto, enfim. É um trabalho onde a gente está trabalhando. A FAEP apenas está ajudando a aglutinar as forças e o Paraná a crescer. A FETAEP também tem sido parceiro nosso nesse trabalho. Então, eu acredito que nós estamos fazendo e tendo um entendimento de todo mundo que esse trabalho é em benefício de uma pessoa, e sim da sociedade paranaense. Eu gostaria de complementar também nessa linha, né, que a economia mundial ela é muito dinâmica hoje, e os setores produtivos, todas as cadeias, precisam ser muito efetivos para dar respostas concretas e rápidas, né, que é o que o agronegócio paranaense sempre vem fazendo aí nas últimas décadas, né. E um exemplo claro disso é o preparo e a força, a musculatura que o agronegócio tem agora diante da pandemia, né. Nós estamos acompanhando aí todos os setores produtivos com preocupação, com cortes de empregos, e o agronegócio, o único setor registrando alta no PIB, contratando, gerando mais riquezas. E eu tenho certeza que esse passo da febre aftosa, que é uma vitória que vem depois de décadas, ele não vai parar por aqui, né? Porque o agronegócio é dinâmico aqui no Paraná, e essa organização que a FAEP puxa, que conta com a ajuda do Senar e outras entidades, ela vai continuar, e nós vamos ainda ter muitas outras conquistas para comemorar e gerar aí mais empregos e riquezas, tornando a economia paranaense ainda mais dinâmica, né? Com certeza. Eu tenho certeza que isso vai continuar. Nós estávamos falando apenas da área sanitária, mas tem um outro ponto muito importante, que é a questão da infraestrutura, das nossas rodovias, da nossa estrutura portuária, e isso também a gente tem acompanhado junto com as autoridades. Tivemos uma briga muito grande durante o governo Cida Borghetti Barros, que a gente queria que tivesse antecipação dos estudos para a renovação das concessões do Paraná, e que as concessões fossem também estendidas em algumas regiões do Paraná que não tinha condição. Naquele momento, se fosse fazer o cálculo financeiro, não seria interessante ninguém entrar na concessão, mas o cara podia pegar uma boa e pegar uma que não tinha tanta viabilidade e tocar. Então, nós fizemos um trabalho, não fomos entendidos por algumas entidades do Estado, e hoje nós estamos, então, e a interferência nossa da sociedade paranaense vai ser apenas através dos nossos deputados federais, dos nossos senadores, porque esse assunto foi transferido para o governo federal, a esse modelo de renovação das concessões. Isso tudo leva à melhoria, porque o frango, ele precisa do milho, ele precisa do farelo de soja, ele precisa da estrutura, ele precisa ter uma estrutura boa de distribuição, de rodovias para levar essa produção para o mercado brasileiro, que é como o Porto Paranaguá. E o Porto Paranaguá também, nós fazemos parte do conselho, através do nosso colaborador do Nilson, e que nós temos acompanhado e levado sugestões lá, e nós temos a felicidade, tanto do governo passado, quando o dividiram, o superintendente, como o Luiz Fernando, que está agora, eles sempre acolheram as sugestões e nos deu um estímulo também para nós continuar trabalhando e brigando junto ao governo federal por recursos para ser investido no Porto de Paranaguá. E hoje nós temos um porto que não é mais só os brasileiros que estão querendo fazer investimento ali. Tem investimentos bilionários em dólar, não em real, que está para ser feito em Porto Paranaguá, porque hoje as condições, aquilo que a gente pediu para o governador,
governador, facilita a nossa vida e o resto nós vamos correr atrás. E graças a Deus ele está cumprindo direitinho, facilitando as coisas que dependem da estrutura governamental, e eu sonho que, eu não sei se vou ter idade para ver isso aí, mas o que estou vislumbrando para o Porto do Paranaguá é uma Singapura do futuro. Então, essas coisas, está tendo tudo isso se pensando, por quê? Estão confiando nas condições que o Estado, que a sociedade, que a economia do Paraná está proporcionando para que isso ocorra. Com certeza, com certeza. Achei muito bacana também fazer esse gancho, né, com a questão logística aqui, né, do Estado do Paraná, esses investimentos todos, né, a sustentabilidade do agro. O agro, né, apesar de ser clichê, mas o clichê é bom, se não fosse, ele não virava clichê, né? O agro não para, né? As prateleiras dos supermercados mantiveram-se abastecidas, a logística não parou, os produtores estavam fazendo o dever de casa e eles têm a ciência, né, de que é preciso produzir cada vez mais, cada vez melhor e de uma forma cada vez mais barata, né? Então esses investimentos aí na logística, eles vão contribuir bastante para a gente ter mais competitividade no mercado lá fora, para a gente conseguir dar um escoamento bem célere aí para a nossa produção, né? E, Guilherme, fato que esse reconhecimento do Ministério da Agricultura aí traz aí uma grande animação para o mercado, um orgulho muito grande para o setor paranaense, mas o que falta ainda? Quais são os próximos passos para que de fato a gente seja reconhecido internacionalmente e possa colocar nossos produtos no mercado, em mercados que pagam mais, para a gente ter realmente o reconhecimento da nossa qualidade? Bom, hoje, sexta-feira, dia 14 de agosto, né, era o prazo para que fosse encaminhado o pleito ao Comitê Técnico Científico da OIE, né? Ele vai analisar o pleito, vai analisar a documentação, inclusive essa instrução normativa 52, né, ela foi traduzida e foi encaminhada juntamente com o pleito lá para o Comitê Técnico Científico da OIE. Deve haver análise aqui agora entre agosto, setembro, enfim. Porém, o reconhecimento só vem lá em maio, durante a sessão geral da OIE. Não se sabe ainda se haverá uma sessão geral em função da pandemia, né? Contudo, o reconhecimento deve vir lá na frente em maio. Nesse meio tempo, pode ser que sejam solicitadas informações adicionais, enfim. Mas como o Estado do Paraná ele fez o seu dever de casa, está tudo muito bem encaminhado, a gente teve uma reunião, né, com o grupo gestor da retirada da vacina aqui no Estado do Paraná, a gente está muito bem alinhado, tanto aqui a superintendência estadual aqui do Ministério da Agricultura, junto com a ADAPAR, a ADAPAR ali, né, no presidente Otamir e toda a equipe técnica, assim como também o Departamento de Saúde Animal lá em Brasília. Então tem uma sinergia muito grande acontecendo e a troca de informação está acontecendo de uma maneira bem célere e transparente. Então a gente tem convicção de que em maio de 2021 a gente possa ter aí esse carimbo, esse diploma, não só para a gente colocar na parede, mas também para traduzir isso em ganhos aí dentro e fora da porteira aqui para o Estado. Perfeito. Só lembrando você, meu querido ouvinte, que a sanidade também conta com a sua participação. Então, se você não fez a atualização do seu rebanho junto à ADAPAR ainda, vamos fazer. Você tem até novembro. Esses dados aí eles servem justamente para embasar aí o poder público na tomada de decisões aí para a gente continuar com a sanidade sempre aí de boa qualidade, né? E já que nós estamos falando de sanidade, eu queria lembrar vocês que já está disponível aí uma cartilha que o Sistema FAEP Senar Paraná elaborou para tratar do problema dos javalis. O nosso ouvinte deve saber que já faz um tempo aí que esses animais exóticos vêm causando prejuízo aí não só na lavoura, né, derrubando milho, fazendo a maior bagunça, mas também trazendo ameaça para a própria sanidade animal, não é? O javali, como um animal silvestre, ele pode até comprometer, vamos dizer assim, a sanidade de uma granja, Guilherme, alguma coisa assim? Com certeza. O javali ele é uma espécie invasora, né? Ele é a única espécie hoje autorizada pelo IBAMA, pelas autoridades ambientais aqui, a ser realizado o abate sanitário, né? Ele, por se tratar de um animal biungulado, né, aqueles animais que têm o casco fendido, ele pode sim ser um vetor de doenças. Então é preciso uma vigilância bem
constante em cima dessas populações e tem o sistema FAEP, ele elaborou a cartilha, né, para orientando os produtores, colocando, né, trazendo a importância de se manter uma vigilância em cima e de haver, sim, um controle populacional em cima desses animais, né, que eles podem, inclusive, atacar. Existem relatos aí de ataques a moradores de comunidades rurais e tal. Eles são bastante invasivos, eles prejudicam as nascentes dos rios, eles competem com a fauna nativa aqui do estado do Paraná por alimento, enfim, fazem, como você bem colocou, uma tremenda bagunça aí no interior. Eu até tive a oportunidade, algumas edições atrás, de fazer uma matéria, e fomos atrás aí de relatos de produtores, de pessoas que tiveram contato com esse bicho aí, e não é brincadeira não, né? A gente procurou vídeo aí no YouTube, tem muita gente que dá de cara aí com a vara, não sei se é esse o nome correto de javalis, e tem que subir na árvore e abandonar tudo, porque é um bicho muito violento, né? Ele ataca mesmo, avança, e não é com qualquer tipo de armamento que você consegue se defender, né? Tem que seguir todas as recomendações, tem que ter um cadastro no exército, ter autorização do IBAMA para ser um controlador de javalis, né? Então tem aí um passo que está todo explicado nessa cartilha. Então é um material bem completo para quem está avistando esses animais e está tendo problemas aí ambientais e também até de risco até à própria vida de pessoas aí que podem se deparar com esse bicho aí nas propriedades rurais. Eu queria colocar também a colher aqui nesse assunto, é o seguinte: hoje a gente tem de parabenizar o governador na escolha do secretário de Meio Ambiente, que é amigo da gente. Aí eu falei: você está louco, seu secretário? Ele disse: não, mas vamos ajudar. E nós estamos trabalhando aí junto, tecnicamente, tudo aquilo que é possível nós estamos fazendo. Agora, só para vocês terem a gravidade do javali, na fazenda do secretário, os javali estão atacando até os carneiros que ele tem na fazenda. Exatamente. Então, é isso para você ter, não é apenas as coisas, então, além de estragar a lavoura, além de complicar as nascentes de água, além de fazer tudo, então ele se torna praticamente o inimigo. E isso é um problema sério de muitos anos, que está sendo discutido desde a época que o Burco era o secretário, o presidente do IAP da época. A gente mostrava isso e ele, na época, começou os estudos que foram desenvolvidos, que depois foi autorizado o abate sanitário. Então, a verdade é: se quer paz, se prepare pela guerra. Então, a gente tem feito um trabalho constante junto às nossas autoridades para que isso seja feito. Exemplo do outro lado: por que hoje nós estamos sendo o campeão de produtividade de soja do Brasil aqui em Mangueirinha? Porque novas tecnologias, tivemos a FAEP em embates com os governos sobre a biotecnologia, pela transgenia, etc., mas o produtor nosso, ele gosta de desafio e está fazendo desafio, cada um sua parte. Nós temos 3,2 milhões de hectares de terra no noroeste do Paraná, que anos atrás, o café acabou, agora é pastagem, mas a pastagem está exaurida, etc. E hoje nós já temos tecnologia e produtores estão tendo boas produtividades, apesar de ser uma região com problema climático, de veranico, mas as grandes empresas, Monsanto e outros, estão fazendo pesquisas onde estão trazendo plantas que aguentam realmente o estresse hídrico, e isso está transformando em quê? Em uma região que estava lá, que não podia produzir muito, está se integrando com as novas tecnologias. Tem lá o ABC, a Agricultura, Pecuária e Floresta, o projeto grande, que as cooperativas, os empresários do setor estão investindo para transformar o nosso Paraná, apesar dele ser um espaço geográfico pequeno, mas um grande produtor, e tenho convicção que não é só um grande produtor. Graças ao nosso produtor rural, graças aos nossos trabalhadores e com o trabalho que o Senar tem feito em treinamentos, levando aqueles conhecimentos técnicos que o nosso produtor precisa, o Senar também está trabalhando em convênio com o IDR do Estado para que a gente aproveite essa estrutura de técnicos que tem e que nós possamos ter uma sinergia melhor para avançar melhor o conhecimento do nosso homem do campo. E o exemplo que tivemos agora aí, né? O governador, a gente teve com ele,
Ele falou, olha, não pode nos atrapalhar. O que precisa? Deixar o nosso trabalhador, nosso produtor, saiu no decreto lá como essencialidade, essencial. O nosso produtor continuou colhendo a safra, tinha 60% da safra para colher, colheu a safra. O porto foi feita uma operação de guerra lá de atendimento em Paranaguá, que foi um exemplo do Brasil, que o Santos estava querendo parar, e aí a gente conversou com o Luiz Fernando lá, e o governador desceu lá e montou a estrutura. Então isso mostra claramente que às vezes não é só plantar. Você tem um conjunto de políticas que as entidades nossas têm de trabalhar, brigar em defesa de proporcionar o melhor ambiente possível para que o nosso produtor, que o nosso trabalhador possa trabalhar e produzir no Paraná. Maravilha. E lembrando até que nessa questão do javali, a FAEP teve um papel muito importante, né? Eu lembro que a elaboração dessa cartilha começou lá com discussões na Comissão Técnica de Suínos, na Comissão Técnica de Grãos, onde o pessoal relatou esses problemas. A FAEP costurou aí uma parceria, trouxe o pessoal do Exército aqui para conversar, para que esse material seja o mais completo possível, né? E leve informação técnica de qualidade para o produtor, que não é para sair caçando javali, hein, meu amigo? É para você ler essa cartilha, existem caçadores autorizados, né? Mas tudo isso você encontra nessa cartilha que está disponível no nosso site, lá na seção de serviços, né? E o senhor comentou do IDR, né, doutor Agde, que o IDR tem toda essa, vamos dizer assim, essa capilaridade, e a gente tem que usar isso também, às vezes, a nosso favor. O IDR está na edição desse boletim informativo com um estudo muito interessante que ele fala onde se produz. É meio que pode ser usado, por exemplo, como um cartão de visitas para investidores de fora, né? Mostrar o que o Paraná tem, quais são as nossas potencialidades, qual que é a nossa vocação. Então está começando nessa edição uma sessão onde se produz, que a gente vai trazer cada edição uma cultura. O Antônio, você que acompanha de perto esse trabalho, a gente está falando nessa edição da soja, né? Esse material trouxe muita informação importante? Muita informação importante. E isso que você falou é interessante a gente destacar, porque quando a gente mora numa determinada localidade, por exemplo, fica muito fácil para a gente ir para casa, né? Sabe, eu moro lá e tal, e eu fico no piloto automático. Mas aí quando eu preciso explicar para alguém onde que fica a minha casa, né? Aí começa a pegar, tem que virar à direita na laranjeira, e aí fica muito difícil você explicar. E, de certa forma, isso pode acontecer com o campo também, né? Pra gente é muito fácil dizer que a soja e o milho, que são alvo dessa primeira edição aí da coluna, são produzidos mais em determinadas regiões, né? Tem uma grande produção aí no norte, no centro-sul, no oeste, no sudoeste. Mas e quando a gente precisa mostrar para um investidor que quer aplicar dinheiro aqui numa planta para processar um desses produtos, por exemplo, a gente tem que ter um material robusto, né? Um material pronto ali para dizer para o cara, olha, aqui é o ponto quente que você tem que instalar a sua indústria, né? E aqui o Paraná tem uma dinâmica bacana, tem uma infraestrutura para levar esse produto facilmente para outros mercados consumidores. E é isso que esse estudo está fazendo. Então, eles fizeram aí uma primeira fase que nós vamos tratar, que trata de soja e milho, laranja, trata da cultura de leite e café. E aí esse primeiro estudo, então, a gente está fazendo aí traz um mapa no nosso boletim, faz uma breve explicação e coloca um material mais detalhado no nosso site. Então você pode conferir ali na nossa edição 1518 do boletim informativo, que está tudo explicado ali, e é um material que vai certamente ajudar muito aí o Paraná a mostrar ser esse cartão de visita aí para investidores internacionais e para as próprias lideranças rurais também, e lideranças políticas para fazer as políticas públicas e saber onde que estão cada cultura, onde que tem uma tecnologia de ponta que a gente precisa investir mais e tornar aí a economia ainda mais dinâmica. Com certeza, acho muito bacana isso, que a gente tem bem um raio-x, né, de onde estão as culturas, quais são os pontos fortes, onde precisa, né, melhorar, onde a gente precisa de investimento, né, e isso ajuda. A informação hoje é o que ajuda a investir, a direcionar, né, as ações para a gente conseguir ter um desenvolvimento mais célere aí das culturas que a gente tem aqui no estado do Paraná, né? Maravilha! Bom, gente, nós vamos ficando por aqui nesse programa. Eu queria agradecer aí a presença dos nossos convidados, do Dr. Agde, do Guilherme, do Antônio. Voltem sempre uma alegria e um privilégio.
Se você, amigo ouvinte, quer ouvir outros episódios desse podcast, você pode entrar no nosso site, que é o www.sistemafaep.org.br. Lá você consegue ouvir o podcast e também tem o link para as nossas redes sociais. Esse podcast também está disponível no YouTube e no Spotify. Então é isso. Até a próxima e um grande abraço!